Será a safra de 2026 a boa safra que Rio Grande do Sul precisa? O regime de chuvas mais frequentes e em volumes adequados até aqui favoreceu o plantio e as primeiras etapas da lavoura. Mas para avaliar esse cenário, nós recebemos o técnico em agropecuária e acadêmico do curso de agronomia, Gabriel Lucas Suanes Trindade, que é parte do departamento técnico da Cotrisul. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer imenso estar participando do podcast. Sempre estou vendo ali, né? Então, um prazer imenso estar aqui participando hoje. Isso é boa. Gabriel, eu queria começar te pedindo que contasse um pouco qual é a tua experiência na Cotrisul, como foram as safras que tu já acompanhou, para depois a gente fazer a avaliação desse cenário que está se construindo para 2026. Então, eu faço 4 anos de cooperativo, fiz agora em janeiro. Então, eu comecei como auxiliar administrativo, fiquei 1 ano e meio, na parte que hoje tem os júnior, né? Então, eu fui o primeiro júnior ali a participar do departamento técnico, colhendo, medindo, olhando algumas lavouras ali, mas nada com tá recomendando que nem agora, né? Então, já faz umas 3 safras que eu tô acompanhando, assim, a fio. Então, teve uma safra que poderia sido muito boa, mas infelizmente teve muita chuva, as demais muito seca. Então, aí, como estão nesse ano aí, mais a fio de novo aí, mais pertinente, se dizer assim. Coisa boa. E que indícios, que coisas tu tem enxergado no campo agora? Nós estamos gravando no final de janeiro, provavelmente esse podcast vai entrar no ar no começo de fevereiro. A gente ainda não vai ter não tem hoje, não vai ter ainda o resultado da safra, mas Uma expectativa. a expectativa é boa, né? E ela tá baseada em que elementos? O que tu tem visto? Quando começou o ano bom ali, então tinha uma questão que podia ser um pouco seco e tudo mais, então começou, o início assim foi um pouco chuvoso, então acabou dando uma atrasada nessa lavoura, quase muita umidade nessa lavoura. Depois deu uma estiagemzinha ali, né? Então deu mais uma atrasadinha. Então, mas como essas lavouras começaram muito bem com chuva e tudo mais ali, então nós estamos um bom índice de umidade, então tudo está indicando aí uma boa colheita esse ano. Se justifica, então, um otimismo. Um otimismo. Claro que agora deu uma seguradinha, mas estamos com a expectativa. Aham. Daqui do final de janeiro até o começo da colheita, a gente precisa ainda de muita chuva? Como é que é isso? Agora mais ou menos assim, temos aí para 15, já 16, 17 dias, alguns lugares ali sem chuva. Então nós temos lavouras no vegetativo ali que até que não estão sentindo tanto como as que estão entrando no reprodutivo. E tem outras que já estão ali invajando, que estão precisando mais chuva, então seria importante vir uma chuva logo em seguida. Mas a expectativa e as previsões estão marcando uma chuva em seguida, aí, então acredito que vai ser um ano muito bom para nós estar fechando bem esse ano, né? E além da questão da chuva, que riscos ainda são iminentes de nós final da montura? Como começou um ano muito chuvoso, então as aplicações esse ano começaram as aplicações muito boas, né? Em relação aos anos passados, que a gente acabou tirando um pé um pouco mais no fungicida melhor, botando um fungicida um pouco mais barato, alguma coisa mais em conta para o produtor. Então esse ano nós entramos um pouco mais com fungicida melhor, com um ano que está chovendo bem, está sendo tudo muito encaminhado, né? Então nós temos uma preocupação com a ferrugem, que é talvez um dos maiores problemas hoje da lavoura, né? Então a gente está construindo um cenário de aplicações muito boa, pensando em que vai ter ferrugem. E acredito que vai ter, né? Se continuar chovendo muito bem. Então tem que vir aí, chover, para essas lavouras mais do cedo encher de grão, as outras entrarem no reprodutivo ali. E mais para frente tá muito boa, né? Porque não existe um cenário em que não tenha riscos, né? Ou Muitas flores. fuleto, ou é fungo, ou, né? Sempre tem que ter algum cuidado, algum manejo. Isso aí. Também ali a questão dos insetos ali, percebi que teve uma pressão no início, agora um pouco mais da lagarta, então. Depende muito de cada região, né? Uhum. Mas tem alguma coisa que tenha despontado já? Percevejo mais. A lagarta tem algumas regiões também já tá começando a querer incomodar ali. Mas nada assim que se diga, não, já não vai ser uma safra cheia porque... Não, tudo controlável.
Maravilha. Hã, e diante desse cenário, né, e que tu viveu de perto nos últimos anos, de muita dificuldade e que impactou, sobretudo, a capacidade financeira dos produtores, né. Hã, isso teve reflexos na área plantada da região? A gente sabe que muita gente optou por não fazer a soja nesse ciclo e ir para o sorgo ou ir para o milho. A própria cooperativa incentivou isso e outros produtores não conseguiram nem fazer a lavoura este ano, né? Sim, sim. Como é que ficou essa área dentro, pelo menos da área da Cotrisul? A questões ali das áreas, né, os produtores de soja em questão em si não teve um impacto muito grande. A questão maior foi na redução do arroz, né? Por causa do preço do arroz, no incentivo do arroz ali acabou tendo uma redução muito grande. Mais ou menos em torno dos 10% da área do arroz foi diminuiu. Uma questão da soja, das áreas de soja, o pessoal se manteve assim, ou um produtor acabou não conseguindo plantar, ou arrendou a área para outra, enfim, teve ali Uma mudança de mercado em relação a quem está fazendo a lavoura, mas não no tamanho no final exato. da área. Maravilha. Isso, como a gente está construindo um cenário de uma área que se mantém mais com uma expectativa de safra cheia, o volume final vai ser maior do que o experimentado nos últimos anos, Sim, né? com certeza. Nós tivemos aquele ano que podia ser um baita safrão, mas infelizmente por causa da chuva ali, Foi 2024, né? 24, então acredito que esse ano vai repetir ali essa safra já boa, né, que a gente possa estar vindo a colher ali, mas vai ser assim bem superior às expectativas. Para chegar, né, nessa expectativa de uma boa safra, e com tudo que já passou até aqui, a gente já consegue, apontar problemas que foram desviados, assim. Tu mencionou alguma estiagem mais curta no período de plantio, mas teve outras coisas que já foram contornadas? Eu acredito que mais da questão da estiagem ali, né, a questão de ferrugem, mais no norte do Rio Grande do Sul ali já estava começando a aparecer, então é um problema potencial, que se continuar chovendo e ela descer, então pode vir a ser um problema para nós. Mas como nós estamos entrando com as aplicações boas ali, entrando com um exemplo carboxamidas, falando um pouco mais desses produtos particulares, esses tebucos ali, então é bem controlável, assim, bem legal de cuidar. E a gente acaba tendo vantagem com o fato de plantar aqui um pouco mais tarde do Mais que o tarde. norte do estado, né? Uhum. Então ali a questão ali, ela sempre chega um pouco mais tarde para nós, então ela entra um pouco mais lá em cima e vem descendo. Então nós temos falando um pouco mais da RTC ali, tá? Então ela já tem um monitoramento aí, eu principalmente estou sempre meio cuidando para ver como é que tá se comportando, não prolongando muitas as aplicações também. Sim. E isso é importante a gente pontuar, né, que o associado, o produtor associado da Cotrisul, ele pode ter esse monitoramento na palma da mão Na palma. com o Smartcoop, né, que é essa plataforma criada pelas cooperativas, que é gratuita pro associado da Cotrisul, em que ele tem esse monitoramento praticamente em tempo real e consegue se antecipar, né, isso, o manejo, né. Isso aí consegue estar tendo um monitoramento não só da sua lavoura, mas englobando todo mundo. Inclusive acionar o técnico pelo aplicativo, Pelo que aplicativo. também faz diferença, né, dá agilidade na hora de definir o que fazer e o tempo certo, né. Tomando o melhor passo. É, porque também tem uma série de cuidados na hora da aplicação, né, não é em qualquer condição de clima que se pode aplicar um produto e nem todo produto se aplica da mesma forma. Algumas misturas a gente acaba evitando ali por questões de calda e tudo mais. Então, tem algum momento ali que a gente acaba tirando o pé, não aplica, faz assim. Então tem mais esse cuidado, né. Às vezes um produto, às vezes o produtor acaba, não funcionou, mas vamos ver o que aconteceu. Às vezes é um período do horário, é um momento ali que às vezes não foi o ideal. Sim, sim. E a gente, né, em função de todo o cenário do ano anterior e das dificuldades que a gente já mencionou,
percebeu esse movimento de que muitos agricultores optaram por fazer agora no verão primeiro um sorgo ou um milho, e isso abriu a possibilidade de que alguns fizessem a lavoura de soja um pouco mais tarde, né? Uhum. Fizesse uma Uma safrinha. safrinha. Aham. Então, E isso que a gente conversou em outros momentos como uma possibilidade se concretizou? Esse É. movimento de... ali o pessoal que já tinha uma irrigação, já tem um pivô, uma coisa, conseguiu estar introduzindo ali uma safrinha agora no final. Então, nós tivemos uma grande abrangência na questão da área de sorgo, né? E tá sendo um baita potencial esse ano. Tem um ano bom ali pro sorgo. Então, acredito que nós vamos ter alguma colheita já em torno de 20 e poucos dias. Vamos estar começando a colher as primeiras lavouras de sorgo. Mas os produtores conseguiram, que tem a introdução de pivô, eles conseguiram estar fazendo aí safrinha. E que vai ser um ano bom também pra safrinha ali. E isso tem outras vantagens, né? Além Do retorno do retorno. financeiro ali, uma excelente cotação de cultura, né? Nós estamos muito em questão de soja, então é muito bom essa rotação, essa quebra. Então eu consigo estar controlando um baita problema nosso, na nossa região principalmente, que é a questão de pé de galinha, tá começando, caruru, que já é há alguns anos ali para nós tá conseguindo trabalhar com outros mecanismos de ação, outros produtos, né? Que eu consigo estar controlando ali com maior facilidade, entregando para o outro ano uma excelente rotação, uma excelente palha e um excelente controle de manejo de plantas daninhas ali. Isso porque com o sorgo, com uma cultura diferente da soja, tu consegue usar produtos diferentes ou porque o fato de não ter a soja ajuda a... Porque eu consigo estar utilizando outros produtos, né? Um exemplo, assim, no geral, assim, a atrazina, né? Que a gente não consegue estar trabalhando no soja, a gente consegue estar trabalhando ali no sorgo e no milho. Então eu consigo ter um controle muito mais eficiente, né? Uhum. Porque acaba sendo um problema, né? Quando essas plantas tomam conta de uma lavoura, contamina a máquina e É um problema acaba espalhando muito mais fácil, né? muito mais fácil, né? Falando um pouco mais do caruru, né? Então ele tem muita semente ali, às vezes a gente consegue analisar assim na lavoura, né? Às vezes uma lavoura que a gente coloca pré, ou às vezes quando não foi colocado para emergente, e ela fica toda arriscada, assim, tu consegue ver onde a máquina colheu direitinho ali, aí tu consegue, colheu nesse sentido, né? O pé, sabe? Não, olha aqui, o caru tá bem certinho ali. Então, realmente, o caru eu consigo estar propagando ele dentro da máquina ali, para um lado e pro outro, né? Então, com a rotação de cultura, eu consigo trazer esse controle aí muito legal. Joia. E a gente, quando tá falando de soja e quando tá falando de Correlações, de cotação e de todo um cenário em que ele é promissor, mas ele não vem de um momento tão favorável. não. A gente vê reações quando chama o produtor para questões como os royalties da biotecnologia, né? Está em vigor um programa de pré-certificação das áreas que ainda não foram colhidas com desconto nos royalties. Mas eu queria te ouvir com relação à importância da biotecnologia, né? Porque existe semente de soja que não tem a cobrança do royalty, e outras que sim, mas existe vantagem de usar. Sim, tem. Falando um pouco mais assim, específico, né? Tipo, a Bayer, falando um pouco das empresas ali, a Bayer, a Corteva, a Bayer ela tem as tecnologias Intacta, né? E Intacta 2, que é a questão da lagarta. Só que a Intacta em si, a primeira ali, ela já perdeu um pouco a plataforma, então já não tá aquela eficiência que ela tem em questão da Intacta 2. Por que pagar o royalty, né? Claro que baixar o royalty ali pro produtor seria muito bom, é um custo a mais, né? Mas pagando que a Intacta realmente é a primeira ali, baixar um pouco o custo, porque já não tá funcionando igual, e a Intacta 2 manter ali. Porque assim, a importância desse royalty não é para a gente dar dinheiro, falando mais grosseiramente para Bayer, assim, isso aí movimenta toda uma cadeia de pesquisas, melhoramento de genéticas e melhoramento de novas biotecnologias, né? Então nós temos essas duas empresas, as duas biotecnologias muito boas, pensando em Intacta 2
e a Corteva pensando um pouco mais da Conquesta, né? Mais a Enlist, que a gente pode estar controlando o caruru com o uso do 2,4-D, esses hormonais. Teve proibição ali, mas foi contornada ali. Alguns produtores acabaram sendo impactados, principalmente ali, porque não conseguiram estar entrando ali com produto em list, né? Mas conseguimos contornar isso aí. Então, o ROIT mais é para melhorar ali questões futuras ali, né? Sim. E isso é um cenário que ele é muito dinâmico, né? Quando a gente fala de biotecnologia, uma planta que é resistente a um produto ou ao ataque de alguma praga, daí a pouco ganha, a praga já vai ganhando resistência, Já vai deixando de ser eficiente. Então tem que ter uma pesquisa contínua. Eu acho assim, um melhoramento, como diz, às vezes, o Marco conta assim, a natureza sempre dá um jeito, né? E realmente, então, as lagartas já estão aí tendo com resistência intacta, então já tem infestações de lagarta, esses que eu comentei já são nas intactas, então já perdeu um pouco a plataforma. Então, por isso que o ROIT tem que existir, mas não ser cobrado exageradamente, sendo cobrado justo, para fomentar novas pesquisas, fomentar novos estudos, melhorando a nossa qualidade, né? Imagina uma RR, né? Sendo que eu tenho que ter um controle muito maior, porque não tem a plataforma. Sim. E para a região também é importante poder contar com a tecnologia, né? Entre outras coisas, porque direciona de um modo mais eficiente as aplicações do que seria sem isso, né? Sim, imagina um produtor, às vezes, a gente vai fazer um monitoramento, olha, dali a 10 dias está infestado o lagarto, então, sendo, né, na tecnologia. Então, adicionar um custo a mais que o produtor tem, que às vezes a gente não colocou lá no planejamento, lá no início, e ele acaba tendo, né? Até por questões um pouco mais dessa safra ruim, a gente não consegue estar investindo melhor, né? E como é que tu vê as críticas que circulam, né, com relação a isso, com o uso de defensivos, com o uso de biotecnologia, que acabam apontando outros caminhos, mas que na prática, dentro da cooperativa, a gente vê que não são caminhos opostos, né? Não. Como integração lavoura-pecuária, como rotação de culturas, como a cobertura do solo ao longo do ano todo, né? O que se recomenda hoje? Esse ano que eu pude ver na região que eu atuo ali, que foi um ano muito bom de inverno, né? O pessoal colheu muito bem o trigo, o azevém deu uma ótima palhada esse ano, então isso já teve um impacto muito bom na questão de... O primeiro fungicida que a gente fala ali é a palhada, o pré-emergente, a palha excelentemente, é muito importante. Isso agrega só na questão ali de um pré-emergente estar funcionando melhor, questão de manter a umidade, né, nessa estratégia que deu agora, então a palha tá ali, tá guardando umidade. Outra questão também, ela vai se decompor com o ano ali, vai aumentar a questão de matéria orgânica, que isso que na nossa região, ela vai bater na análise ali 1% de matéria orgânica, então nós temos que enriquecer nosso solo melhor, colocando palha, fomentando mais essa rotação de cultura. Tem produtores ali que eu atendo, né, que estão assim, ó, eles em porcentagem, vão plantar 33% da área de soja. Então ele planta 33 aqui, né? E os outros anos ele planta 33 onde foi soja. Então ele já estava entrando com esse pensamento ali, que tem que rotacionar, que já viu o potencial nessa rotação de cultura, né? E fomentando o melhoramento ali de solo, enfim, é muito bom fazer. É bom no aspecto agronômico, biológico do sistema, mas é bom financeiramente também, né? Financeiramente, o sorgo, ele hoje, né? Analisando hoje, ele, se tu empatar, já tá ganhando, como eu gosto de falar assim, porque imagina quanto eu tô introduzindo de palha, né? Nesse mecanismo, a rotação que eu tô ganhando. Então, se eu empatar com ele na rotação, excelente. Claro, a gente ganhando sempre é melhor. Mas só em ganho e benefício, para nós, já é excelente, sabe? Maravilha. Gabriel, esses questionamentos eram os que eu tinha imaginado de te perguntar, mas sabes que o podcast da Cotrisul, ele é assistido pelos associados e eu queria deixar o espaço aberto
Para que tu deixe uma mensagem final da tua avaliação, o que eles vão enfrentar daqui para frente, que recomendações eles precisam seguir até a colheita. Então, cuidar se que Deus tenha que tá chovendo, então monitorar ali questões de fungicida, né? Às vezes a gente recomenda uns, a gente recomenda outros ali, questões ali de custo. Às vezes o mais caro nem sempre é o melhor e nem barato às vezes é o melhor, então a gente tem que analisar cada ponto, cada lavoura é essencial, o monitoramento. Então, a questão é essa, o gaúcho é persistente, nós estamos aí 4 anos, 5 anos, né? Não ter uma safra boa, então se manter a fio, cabeça erguida e vamos olhar para o futuro. Maravilha. Muito obrigada pela tua participação, Gabriel Lucas Soares Trindade, membro do Departamento Técnico da Cotrisul. Muito obrigado. Precisando, estamos sempre às ordens. Obrigada. E obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Se ainda não é inscrito no canal da Cotrisul, eu peço que se inscreva e ative as notificações para não perder. Até a próxima.